Sejam muito bem-vindos ao vídeo número 3, onde nós estamos lendo as 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes, livro de Jaime Francisco de Moura. Vamos então para o próximo ataque, o que o acusador falou aqui neste novo tópico. Em 394 foi instituída a missa. O Jaime responde da seguinte maneira: aqui há uma inversão. Foi depois do século XVI que os protestantes substituíram a Santa Missa, que é a atualização do único sacrifício de Cristo no Calvário, pelo culto, que não vale nada. Aqui é necessário pontuar que o Jaime está certíssimo. A missa sempre esteve lá desde o princípio. A missa é instituída na Quinta-feira Santa, quando Jesus abençoa o pão e abençoa o vinho, reparte e afirma: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Este é o centro da missa. Qualquer documento histórico, aí nós temos, eu coloquei na tela o site da Paulus, né, que tem a coleção patrística inteira. Inclusive eles lançaram este livro novo aí que eu nem conhecia, A Eucaristia nas Fontes Patrísticas, que vai falar exatamente sobre isso, né? É o título do livro. A missa sempre esteve lá desde o princípio. Depois é que os protestantes chegaram, desconstruíram a Santa Missa, retirando tudo aquilo que há de sagrado nela, tudo aquilo que há de transcendental nela, retiraram o sacerdócio, retiraram a Eucaristia, retiraram a sacralidade da Eucaristia. A maioria das seitas protestantes hoje acredita que o pão e o suco de uva, que é o que eles usam, né? Porque na cabeça deles é Jesus e os apóstolos não tomavam vinho. Eles substituíram isso pelo que ele chama de ceia, que nada mais é do que um teatro. Simples assim, é um teatro. Não, aquilo ali, Jesus falou que é o corpo e o sangue dele, mas isso é de maneira figurativa. De onde vocês tiraram isso? Nosso Senhor Jesus perdeu discípulos, porque ele disse que o pão é verdadeira carne, o vinho é verdadeira bebida, e que as pessoas têm que mastigar a carne dele. Não era metáfora, não era parábola, não era uma brincadeira de Jesus, era algo real. E isso é a Santa Missa. Então não podem vir séculos depois e querer se colocar no lugar de autoridade para instituir o que é culto a Deus, verdadeiro ou não. A Santa Missa sempre esteve lá. Sempre. E a Santa Eucaristia, instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo na Quinta-feira Santa, uma antecipação do sacrifício no Calvário, hoje se torna uma atualização, uma presença real deste mesmo sacrifício, como o próprio Jaime explicou aqui. Voltemos para a explicação do Jaime. A celebração da Eucaristia, /missa, aparece entre os primeiros cristãos, inclusive é citada nos Atos dos Apóstolos. No primeiro dia da semana, tendo-nos nós reunidos para a fração do pão, Atos 27, e fazia parte do primeiro catecismo cristão. Reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão e agradecei. Celebrai a Eucaristia. Depois de haverdes confessado vossos pecados, para que vosso sacrifício seja puro. Didaquê 14, deve ser parte 1, eu não sei como é dividida a Didaquê exatamente, né? Mas a Didaquê é o primeiro catecismo seguido pelos cristãos dos primeiros séculos. E aqui está muito bem descrito 2 sacramentos da Igreja Católica
que sempre existem até hoje. O sacramento da Eucaristia, instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo na quinta-feira, e o sacramento da confissão, que também é negado pelos protestantes. Perceba que os protestantes desconstruíram completamente tudo aquilo que é de sagrado, tudo aquilo que foi deixado de sagrado por Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso só pode ser uma influência do mal. Não há outra explicação. Você desconstruir aquilo que o próprio Jesus e seus apóstolos instituíram dentro da igreja. Depois de haver desconfessado. Aí vocês vão me dizer que estes primeiros cristãos que usavam este catecismo, que entregaram a vida para preservar os escritos dos apóstolos, não sabiam o que estavam fazendo? E você hoje, 20 séculos depois, é que sabe como era feito o culto de verdade? Que nunca existiu confissão? Aqui está a prova de que os cristãos do primeiro século se reuniam no primeiro dia, que é o domingo, para repartir o pão. Este era o objetivo, que continua sendo até hoje, o centro da missa, a partilha do pão. Assim como foi o centro da Quinta-feira Santa. Mas aqui ele dá o aviso. Confesse-se antes de receber o pão, que é aquilo que São Paulo fala, para que você não engula a sua própria condenação. Os protestantes gostam de chamar a Eucaristia de símbolo. Ela é só um símbolo. Se de fato fosse apenas um símbolo, São Paulo daria este aviso importantíssimo. Cuidado para não comer a sua condenação. Não, é só um símbolo. Como é que um símbolo pode te condenar? Voltemos para a explicação do Jaime aqui. Infelizmente, os protestantes não creem na presença real de Jesus na Sagrada Eucaristia, negando as próprias palavras dele em dezenas de textos bíblicos, como: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Exatamente. Está em João 6, verso 51. Como negar isso aqui? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Como isso pode ser simplesmente um símbolo? Ao somar isto aqui com a Quinta-feira Santa, ao somar isto aqui com discípulos que abandonaram Cristo, porque viram que ele estava falando realmente de mastigar a carne dele, ou a Eucaristia é uma farsa, ou todas as correntes protestantes estão erradas. O que é muito mais lógico de se dizer. Porque os primeiros cristãos do primeiro século, que foi os que legaram o que nós conhecemos hoje, eles legaram para nós o que nós conhecemos hoje. Preservaram os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, entregando as próprias vidas, derramando o próprio sangue. Isso tem que ter algum valor. Você, protestante, tem que dar algum valor a isso. Ainda que você não reconheça os santos, tenha essa ingratidão com os heróis da fé, você tem que reconhecer que os cristãos do primeiro século sabiam o que estavam fazendo, acreditavam tanto naquilo que estavam fazendo que entregavam as próprias vidas, literalmente, para preservar as práticas e conhecimentos passados por Jesus e seus apóstolos. Aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana preserva até hoje. E que só, claro, ampliou algumas coisas, porque a partir do momento em que há liberdade para você trabalhar, você pode construir templos, você pode convidar as pessoas, você pode falar abertamente. Tudo isso muda a dinâmica, mas a essência permanece a mesma.
Vamos para a próxima acusação. Em 431, foi instituído o culto à Virgem Maria. A resposta do Jaime: ora, o culto a Maria é bíblico. Nós repetimos na Ave Maria as palavras do arcanjo Gabriel. É só ler Lucas 1:26. Exatamente. O culto a Maria, que é como eu expliquei no vídeo anterior, o culto é um respeito. É uma celebração, inclusive aos heróis da fé. Tem o culto a Deus, claro, mas também o culto aos heróis da fé. O que diferencia que um culto é de adoração, que é o culto a Deus, e o outro de veneração. Este culto já é prestado por um arcanjo. E o que é o anjo? O anjo é uma função, não é um nome. É uma função, é um mensageiro de Deus. Se o próprio anjo presta este culto a Maria, as palavras dele vêm diretamente de Deus. Ele não vem trazer suas próprias palavras. Quando o anjo está na frente de Maria, ele fala Ave, que era uma saudação dada somente para os imperadores. Este é um dos motivos dela ter ficado ali perturbada, né? Por que esta saudação? Ave, uma saudação que é dada a imperadores. Como eu posso merecer de um anjo uma saudação dessa? Você aí que fala tão mal da Virgem Santíssima, fica acusando os católicos, né, de adorar a Virgem Santíssima porque nós a respeitamos muito. Já recebeu aí no seu quarto um anjo que usou expressão tão gloriosa ou semelhante a você? Ou semelhante para você? Então não se pode dizer que Maria é uma mulher qualquer. De maneira alguma. Só na saudação do anjo nós já percebemos a magnitude de graça dada a ela por Deus. É única, como ela não houve e não haverá outro ser humano. Claro, além de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a natureza divina. Mas eu digo de criaturas. Não há outra criatura como a Virgem Santíssima. E nós, católicos, a chamamos de rainha. Isso vai ser explicado, provavelmente vai ser, se eu não me engano, vai ser explicado um pouco depois. Mas nós a chamamos de rainha. E um dos motivos de chamá-la de rainha é a saudação do anjo. Se o próprio anjo enviado por Deus a saúda como rainha, ou mais, como imperatriz, né? Mas este nome imperatriz pode ser um pouco deturpado, dependendo de quem está usando o termo. Então nós a chamamos de rainha. Exatamente pela nobreza dada a Deus para ela. Quando ela aparece no Apocalipse 12, com uma coroa de estrelas, aquela coroa simboliza a realeza a ela dada. E por que ela é rainha? Porque é mãe do rei. Na cultura judaica, a mãe do rei é que era a rainha, e não a esposa, porque eles tinham muitas esposas, né? Quem era a rainha no reinado de Salomão, que tinha 700 esposas? Era a mãe dele. Esta é a tradição. E se você crê que Jesus é o rei dos judeus e é o seu rei, a mãe dele é rainha. Rainha da igreja, também. Percebe? Esses títulos não são dados a esmo, atirados aos ventos. Maria é sim uma mulher muito especial. E apenas na reverência do anjo isso já deveria ficar lógico. As escamas dos olhos daqueles que a ofendem, a ultrajam, deveriam cair na hora. As faces deveriam ficar vermelhas de vergonha. Complementando o que o Jaime falou agora. E a proclamamos bem-aventurada.
Lucas 1, 45, 48. E Isabel, cheia do Espírito Santo, a proclamou Mãe de Deus. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Lucas 1, 43. Sabemos que os judeus usavam o nome Senhor, Kyrios, para se referir a Deus, pois não pronunciavam, por respeito, o nome Yahvé. Olha que trecho importantíssimo. Santa Isabel, cheia do Espírito Santo. O que quer dizer cheia do Espírito Santo? Era o próprio Espírito Santo quem falava através dela. Ou seja, o próprio Deus, duas vezes, em momentos bem descritos no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, deixa muito bem claro a nobreza de Nossa Senhora, a importância dela. É o Espírito Santo quem está falando através de Santa Isabel e dizendo: a mãe do meu Senhor. Aí eu faço a pergunta para você, protestante, que acusa, né, os católicos e tal, que diz que Maria não pode ser mãe de Deus. O que é que está escrito neste trecho aqui? Mãe do meu Senhor? Quem é o seu Senhor? É Jesus Cristo? Se for Jesus Cristo, ele tem uma natureza divina ou não? Para você, Jesus Cristo é Deus ou não? Porque se você nega esta frase e tudo o que ela acarreta, você está negando que Jesus é Deus. Você está cometendo uma das primeiras heresias que a igreja teve que combater e que hoje os adventistas são um dos propagadores, que é o de negar que Jesus é Deus. Esta heresia afirmava que Jesus era a criatura mais importante, mas não era Deus. O que é um absurdo, pela própria Escritura. A honra de vir a mim a mãe de meu Senhor. Santa Isabel era judia, sabia muito bem da importância de usar esta palavra, que não poderia usar esta palavra em vão. Então é necessário que se leia a Bíblia integralmente, não só os trechos que são convenientes. É por isso que, na Igreja Católica, a liturgia ela é dividida em ano A, B e C, para que, durante estes 3 anos, toda a Bíblia seja lida, para que nada passe, para que nada fique de fora, para que tudo seja explicado ou estudado na medida do conhecimento, do possível que a igreja tem de conhecimento, que Deus forneceu de conhecimento e que o Espírito Santo traz, ilumina. Continuando o que o Jaime fala. Quando em 431 o Conselho de Éfeso proclamou Maria Theotokos, fez eco a uma tradição cujo primeiro termo conhecido remonta a Orígenes, no ano de 243. Como se vê, a Igreja só vem a confirmar uma verdade que era verídica desde os primórdios do cristianismo. Theotokos é a palavra para Mãe de Deus. Esta palavra já era usada muito antes de Constantino, como aqui mesmo está demonstrado. Ela remonta a Orígenes, em 243, terceiro século. Aí volta aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo, né? Não, então não se corrompeu em Constantino, se corrompeu aqui em Orígenes, 243. Aí eles vão voltando, simplesmente para basear as crenças que têm. Ao invés de admitir, estamos errados, Maria é realmente mãe de Deus? Está nas escrituras, está na tradição, nos documentos históricos. Ele continua: os protestantes costumam citar grandes teólogos e santos católicos que não professavam a Imaculada Conceição. Ora, é preciso lembrar-lhes que este assunto ainda estava em aberto, em discussão no tempo deles,
O dogma da Imaculada Conceição só foi definido em 8/12 de 1854. Aqui é necessário pontuar que a data de instituição do dogma não quer dizer a data de criação daquela fé, daquela devoção. Na verdade, é o contrário. As pessoas já criam naquilo desde o princípio. E muitas vezes aquilo já era tão certo que ninguém nem debatia. Até que chega algum herege e faz o levantamento e o questionamento. Então a igreja tem que chegar com a sua autoridade e dizer: olha, isso sempre foi crido pela igreja. E é um dogma. Todo aquele que se diz católico tem que crer nisso, por isso e por isso. E realmente existe esse golpe baixo de alguns protestantes que passam por intelectuais pegando alguns autores que, à época em que o dogma ainda não estava definido, discordavam, né, desta questão da Imaculada Conceição. Mas é como o Jaime falou, a época ainda estava aberto para discussões, debates teológicos. Então, eles poderiam levantar várias discussões, hipóteses, contraposições, teses e antíteses. Mas depois que o dogma é proclamado, isso quer dizer que o Papa, na cadeira de Pedro, declara que aquilo é verdade de fé. Aquilo auxiliado pelo Espírito Santo. São pouquíssimas coisas dentro da igreja em que é regra de fé. Não é qualquer coisa que o Papa fala que se torna regra de fé. Mas aquilo que ele fala que é regra de fé, nós sabemos que foi auxiliado pelo Espírito Santo. Porque Jesus prometeu que nunca abandonaria a sua igreja e que mandaria o Espírito para revelar toda a verdade. Então, usar um ou outro autor em uma época muito anterior, quando o debate ainda estava aberto, é um jogo sujo. A próxima acusação é a seguinte. Em 500, o uso da roupa sacerdotal. Antes de falar aqui o que o Jaime explica, isso para mim é um absurdo, né? O cara questionar a roupa sacerdotal. Roupa sacerdotal, todo sacerdote sempre teve uma roupa específica para o culto. Estão esquecendo das roupas no Antigo Testamento? Em que Deus especifica o que ele quer, como devem ser feitas estas roupas, os adereços, quando devem ser usadas. Então, esse questionamento aqui, na verdade, é uma brincadeira. A resposta do Jaime é a seguinte. É preciso tomar cuidado com outra astúcia dos protestantes. Exatamente, foi o que eu falei aqui. Acho que é porque meio que eu me lembrava do que ele tinha falado, né? Ele continua. Eles usam textos do Antigo Testamento para nos acusar. Mas quando colocamos textos do Antigo Testamento para comprovar as doutrinas cristãs, eles costumam dizer que o Antigo Testamento expirou no Calvário. Isso aqui é importantíssimo, tá? Você que é católico e for abordado por algum protestante, você que está estudando a doutrina cristã, a doutrina católica, que é a mesma coisa, né? Doutrina cristã e doutrina católica, está estudando a história da igreja, está estudando a Bíblia, está se munindo de informações para saber, conhecer aquilo que você crê, no máximo que nos é possível, e também para defender a sua fé, defender a sua família. Muitas vezes os adolescentes, né, têm preguiça ou não querem saber de estudar, vão ali para a igreja meio que obrigados. E quando eles são abordados por protestantes que os convidam para coisas assim, aparentemente mais interessantes, né? Um culto que é única e exclusivamente música, 3, 4 horas de música, gritos, aquilo parece mais excitante do que a missa, né? Quando você olha a missa sem entender o que ela é, esses cultos das seitas protestantes parecem muito mais interessantes. Então, para que quando ele vier te questionar, e você saiba, né, o que responder. Você que está estudando, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Quando um protestante vier te abordar, você estudou, você sabe o que responder para ele nestas diversas questões que eles levantam aqui. Muitas vezes eles levantam essas questões sem sequer saber que o que eles estão levantando é mentira. Mas você que tem que se defender, tem que saber que é mentira. E aí você vai
mostrar para eles, porque eles só acreditam naquilo que está na Bíblia, né? Então você tem que mostrar na Bíblia todos os pontos que eles estão levantando. E aí você mostra no Antigo Testamento. E é exatamente isso que o Jaime falou. Eles, não, o Antigo Testamento expirou. Mas quando é para acusar a Igreja Católica, aí eles usam o Antigo Testamento. Nesta hora, não há qualquer problema em usar o Antigo Testamento. Eu volto naquele ponto do movimento revolucionário. Todos os movimentos revolucionários fazem a mesma exata coisa. Se você está debatendo com um revolucionário, por exemplo, um debate numa universidade, ele vai usar fontes para te desestabilizar e para te acusar. Mas se você conhece aquela fonte, se você domina aquela fonte, muitas vezes até mais do que ele, e a utiliza para destruir o próprio argumento dele, ele diz que aquela fonte não é válida. Pode procurar aí debates na internet, quando você estiver ouvindo algum debate em que algum revolucionário esteja no meio, debates políticos, inclusive, tá? Isso acontece muito em debate político, onde os dados, as estatísticas, quando utilizadas para rebater as balelas, as besteiras que os revolucionários estão levantando, automaticamente eles jogam a cartada de essa estatística não funciona. Ela não pode ser usada. Ela pode ser usada a meu favor, mas contra mim, nunca. Esta é outra semelhança do movimento revolucionário protestante com os outros movimentos revolucionários. Eles podem usar a Bíblia para embasar as mentiras levantadas contra a igreja. Mas você não pode usar a Bíblia para rebater estas mentiras. O professor Eduardo Faria ele fala uma coisa muito interessante, né? Que no protestantismo existe o sola escritura, mas na verdade é o sola minha interpretação da escritura. Porque como cada protestante é um protestantismo, tudo tem que passar pelo crivo daquilo que ele sabe e conhece, das limitações dele. Voltamos a falar do humanismo, né? Então, esta tática, ela é aplicada quase sempre. Se você for usar o Antigo Testamento para debater com um protestante e comprovar que aquilo que ele está falando é mentira, prepare-se para essa ardilosidade. Não, o Antigo Testamento não vale mais. Jesus veio e tudo no Antigo Testamento foi deixado de lado. Aí você vai numa denominação dessa pentecostal, eles estão usando um pano branco em cima. Enquanto estão fazendo a oração, você pergunta, o que é isso aí? Ah, isso é um pano de saco. Pano de saco? E você usa isso pra quê? Ah, pra fazer as minhas orações, pra me humilhar diante de Deus. Onde é que tá isso na Bíblia? Ah, lá no Antigo Testamento. Ah, nessa hora o Antigo Testamento serve. Nesta hora ele não foi invalidado, ou ele não foi... Como é que ele chama aqui? Expirado. O Antigo Testamento não expirou, então? É por conveniência. Aquilo que os ampara, eles usam. Aquilo que contrapõe aquilo que eles acreditam, opa, isso não existe. Foi expirado. E aí o Jaime complementa, né? Nada mais falso. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para aboli-los, mas sim para levá-los à perfeição. Então, por exemplo, coisas que são usadas hoje na missa, né? Como o incenso, que é também criticado pelos protestantes, já era usado na Antiga Aliança. Em momento algum aquilo foi descontinuado, jogado fora. Algumas coisas Jesus cumpriu plenamente. Não precisam mais ser feitas como sacrifício de animais, por exemplo. Mas outras podem ser usadas, permanecem. A lei foi criada por ele mesmo. Os 10 mandamentos foram criados pelo próprio Jesus. Ele atualizou alguns deles. No Novo Testamento nós percebemos isso. Por quê? Porque ele tinha autoridade para isso. Mas ele é o criador da Antiga Aliança também.
No Novo Testamento, toda vez que ele fala de tradição dos homens, ele está falando de coisas que foram acrescentadas por algumas facções judias e que não tinham vínculo com a lei que ele mesmo colocou, que ele mesmo entregou para Moisés. Ou ainda, esta lei deturpada, mal utilizada. Então esse uso da roupa sacerdotal, ele já está no Antigo Testamento e não foi abolido por Jesus, nem pelos apóstolos, nem pelos sucessores dos apóstolos. Aí o pessoal, mas hoje eles usam roupas muito paramentadas e incrementadas. Para Deus o melhor. A época de Jesus, dos apóstolos e dos primeiros cristãos, eles não podiam se paramentar porque eram perseguidos. Não podiam fazer o melhor do melhor para Deus. Eles faziam o melhor nas possibilidades deles. Você pega a denominação protestante hoje que vai imprimir num papel uma cifra de uma música que eles vão tocar no culto. Se no final da impressão falhar, eles mandam imprimir de novo. Aí você pergunta, por quê? Se dá para enxergar. Porque para Deus o melhor. E eles estão certos, para Deus o melhor. Mas isso só funciona para vocês? O sacerdote não pode usar a melhor roupa disponível que ele tiver? O Papa também, né? Criticam bastante a vestimenta do Papa, muito pomposo e não sei o que. Não é não. Ele utiliza aquelas roupas durante as missas. Tem que ser as melhores. É Cristo quem está ali. É a presença real de Cristo. Ele está na frente de Cristo. E hoje a igreja pode sim fazer as melhores roupas com as melhores coisas disponíveis para louvar e adorar a Deus. Você pega aí estes autodenominados pastores que compram ternos o melhor que eles podem. Com qual intenção? Entende? Percebe que são 2 pesos e 2 medidas? Acusações vãs para julgar a Igreja Católica de qualquer maneira? A próxima acusação é a seguinte. Em 526, a Igreja instituiu a extrema unção. O Jaime explica o seguinte. O sacramento da unção dos enfermos, antigamente chamado de extrema unção, foi instituído por Jesus. Expulsavam muitos demônios e ungiam com azeite a muitos enfermos e os curavam. Marcos 6,13. Então, esta acusação, além de não ter fundamento, o fundamento que existe demonstra o contrário. A unção dos enfermos está lá. Esta é uma das coisas que, inclusive, os pentecostais copiaram da Igreja Católica, mantiveram da Igreja Católica. E ficam afirmando que foram eles, né, que começaram com esta prática de ungir o óleo para usar este óleo e ungir as coisas e as pessoas. Não, isso é prática católica. Por vocês copiada. Mas está na Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foram os católicos. Quem preservou a Bíblia foram os católicos. Aquilo que está escrito na Bíblia era a prática dos católicos. Então, se você utiliza a fonte da Bíblia para fazer tal prática, é porque a Igreja Católica já a fazia. A Bíblia fora da Igreja, ela não tem toda a verdade. A Bíblia foi criada para ser lida na Igreja. Ela fundamenta a Igreja, assim como a tradição. E a Igreja Católica Apostólica Romana. A próxima acusação é a seguinte, né? Que eles gostam bastante de bater nessa tecla aqui. Em 593, a doutrina do purgatório. Aí o Jaime responde, um dos trechos que eu selecionei é isso aqui. A Bíblia está cheia de passagens alusivas à purificação pós-morte, que é chamado de purgatório. Não é a palavra que interessa, mas é o conceito e o seu significado que é bíblico.
Poderíamos perguntar aos protestantes: Santíssima Trindade é uma verdade? Esta palavra não está na Bíblia. E aí? Aqui é claro, né? Ele traz os trechos da Escritura em outros pontos aqui, mas eu não selecionei. Fora isso, ainda tem os do Antigo Testamento. Mas é aquela história, né? Os livros que os protestantes retiraram. Então você não pode, entre aspas, utilizar como uma defesa da igreja para que eles aceitem. Então, vamos aos evangelhos. Em vários momentos, Cristo fala sobre a realidade do purgatório. Eu não vou tratar disso agora, porque, se eu não me engano, ele trata um pouco mais na frente, volta a este tema, mas neste pedaço nós temos que nos fixar nisso. O que interessa não é a palavra purgatório. Muitas coisas ainda não estavam definidas pela igreja ali naquele tempo, muitos conceitos filosóficos e teológicos. Eles foram desenvolvidos depois. O conceito Santíssima Trindade é um desses. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito Santíssima Trindade. Mas por que nós sabemos que existe a Santíssima Trindade? Porque a realidade da Santíssima Trindade na Bíblia está. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Santíssima Trindade. Então você vai negar a Santíssima Trindade porque a palavra não está lá? A mesma coisa o purgatório. A mesma coisa o purgatório. E mais pra frente ele vai abordar mais sobre o purgatório, vai explicar melhor o que é o purgatório. Mas neste ponto aqui, o importante é se fixar nesta palavra. Na verdade, não nesta palavra, mas se fixar no que ela representa. Porque outras coisas dentro da Bíblia também, a palavra explícita não está lá, mas a realidade lá está. Como lá em Apocalipse 12, né? Quando Nossa Senhora é apresentada no céu, grávida de Jesus, o nome dela não é falado, mas é uma dedução lógica que é ela. Os protestantes gostam de ficar dizendo que é a igreja, né? Não, aquilo ali é a igreja. Olha, simbolicamente, é a igreja. Mas, como em vários trechos da Bíblia, há uma explicação simbólica e uma explicação objetiva de algo real, algum referente que nós podemos ligar. E Apocalipse 12 é exatamente isso. Quem é o menino que está na barriga? Vocês mesmos afirmam que é Jesus, e é mesmo. Como a igreja, Jesus é a cabeça da igreja. Como é que o corpo pode dar à luz à cabeça? Seria um monstro? Seria a lenda do cavaleiro sem cabeça? Gente, por favor, parem um pouquinho para refletir nestas besteiras, nestas acusações feitas à Igreja Católica. Ali é Maria, no céu, grávida de Jesus, perseguida por quem? Pela serpente que se tornou o dragão. Quem é o dragão? É só metáfora o dragão? Ah, é uma metáfora para o mal, mas quem é o mal? Objetivamente falando, Satanás é o mal. Então nós temos ali sim a visão metafórica, ou mais teológicas, pode-se dizer assim, e a visão do fato objetivo, do que aquelas figuras, aquelas pessoas representam no mundo real. A próxima acusação é a seguinte: em 600, os serviços eram feitos em latim e rezas dirigidas a Maria. Aqui eu não sei se é um erro da edição ou se na carta original estava escrito dessa maneira, né? Rezas dirigida. Sobre a palavra rezas eu já falei, que é simplesmente uma palavra que eles usam da maneira pejorativa. Mas aqui, ele vem falar sobre o latim, né? O latim é muito atacado. E é um fato curioso que até dentro da própria igreja, vários católicos atacam o latim. Não, isso é desnecessário. Usar o latim para quê? Latim é uma língua morta. Exatamente por isso, filho.
É exatamente por isso. Olha a explicação dele. Como as línguas vivas, as palavras mudam constantemente de significado. A Igreja elegeu o latim como língua oficial, pois sendo língua morta, não está sujeita às mudanças. E a verdade conservada pela Igreja precisa permanecer inalterada através dos tempos. Lembra lá no primeiro vídeo, na introdução do livro, em que ele fala de protestantes que se reúnem em cima de opiniões? É exatamente para evitar esse tipo de coisa que se utiliza o latim dentro da Igreja. Os conceitos fundamentais, as explicações teológicas, não podem estar reféns de mudanças linguísticas de um idioma ainda vivo. A palavra democracia hoje mesmo, quantos significados dentro dos idiomas vivos a democracia tem? Significa qualquer coisa. Quem estiver no poder ou quem estiver com o microfone na mão utiliza a democracia da maneira como bem entender e para fazer qualquer coisa. Para justificar as maiores barbaridades se utiliza a palavra democracia. Então por isso o latim é usado. Para que você não tenha estas brechas de adulterar aquilo que é a verdade de fé. Em latim a palavra X significa isso. Você pega o texto bíblico, você pega o texto dos documentos da igreja e ao ler em latim você sabe, aquilo ali, aquela palavra significa exatamente aquele referente no mundo real e não vai ser alterado. Porque o latim não pode mais ser modificado. É somente por isso. E esta é a importância do latim dentro da igreja. Algumas pessoas que estudam latim falam também dos benefícios de se estudar o latim, né? Mas eu não os conheço. Não conheço esses benefícios especificamente. Então não vou aqui tratar sobre eles. Mas quem tiver curiosidade pode entrar aí, tem professores de latim na internet que falam sobre esses benefícios. E essa acusação aqui é bem tosca, né? Só que infelizmente é algo que inclusive está na mentalidade dos próprios católicos. Então que não está só na mentalidade protestante. Muitos católicos têm também este problema, esta limitação. Ah, então eu sou obrigado a saber latim? Não, meu amigo. Mas quem trabalha com estes documentos, quem são os responsáveis por manter esta verdade, a verdade de Cristo, mantida pelos apóstolos, tem que ter também um arcabouço de coisas que não se alteram ao sabor do vento. A próxima acusação. Em 606, Bonifácio III se declara bispo universal ou papa. Vamos observar aqui a data que ele coloca, tá? Em 606. Esse trecho aqui eu marquei para ler ele completo. Eu vou ler tudo aquilo que o Jaime responde, tá? O primeiro papa foi Pedro, instituído por Jesus. Mateus 16, versos 16 a 19. Antes de Bonifácio III, 606-607, houve 65 papas. Poderíamos parar já aqui. A acusação já não tem fundamento. Mas vamos continuar. Jesus Cristo fundou uma igreja visível, que deveria durar até o fim do mundo. Necessariamente tinha que nomear um chefe, com sucessão, para perpetuar a mesma autoridade. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Lucas 10, verso 16. Se assim não fosse, Cristo não poderia dizer: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Deveria ter dito que estaria apenas com Pedro até o fim da vida dele. Dessa forma, cumpre-se o que manda a Bíblia: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, verso 5. Esta parte aqui é importantíssima. É importantíssima. Há uma acusação protestante de que quando você mostra para eles que Pedro era o chefe dos apóstolos, aquele que sempre era nomeado primeiro, aquele que tomava as decisões, aí eles vêm com outro argumento. Não, mas na Bíblia não tem a palavra papa. A gente volta para
Mesmo problema lá, né? Não tem a palavra, então a realidade que está lá dentro, vamos ignorar. Mas na Bíblia não tem a palavra Papa. Então, Pedro era de fato o chefe dos apóstolos. Mas depois de Pedro, não há ninguém nomeado na Bíblia. É mesmo, bonitão? Então a igreja morreu com os apóstolos, não é isso? Ou depois que os apóstolos morreram, ficaram no lugar deles almas. Ficaram no lugar deles fantasmas, controlando a igreja. A igreja é um local físico e visível, como nós já abordamos em outro, acho que foi no primeiro vídeo. Ela não tem como ser só invisível. A igreja é visível. Sendo visível, precisa de um chefe. Aí na sua denominação, o autodenominado pastor, ele é o chefe de vocês. É ele quem manda em vocês. É ele que determina tudo. Ele é ao mesmo tempo magistério e papa. Um papa e um magistério autodeclarados? Sim. Mas vocês dão a autoridade para ele de interpretar a Bíblia por vocês, porque é ele que leva a pregação. Quando algum outro fiel leva a pregação e fala alguma coisa que ele discorda, a palavra dele é a palavra máxima. Vá pregar sobre Maria dentro de uma igreja pentecostal para você ver se você não é escorraçado de lá ou se você não é convidado a se retratar. Na hora. E se não se retratar, eles vão mandar você sair. Porque a palavra final é do pastor. Então, tem que existir uma autoridade. O ser humano depende de hierarquia. Nós vivemos em sociedade, em comunidade. Existem líderes, existem chefes. E dentro da igreja visível, deixada por Jesus, fundada sobre a pedra que é Pedro, ele deixou esta autorização, como eu acabei de ler. Aqueles que vocês colocarem a mão e impuserem a mão serão a continuidade. Tem que haver uma continuidade física. Pedro não era eterno. Ele não ia continuar à frente da igreja pelo resto da vida. Então, ele nomeou alguém para ficar no lugar dele. Entre aí na internet, pesquise a lista destes papas, de Pedro até Francisco, e você vai saber quem são os sucessores de Pedro logo em seguida, que também foram martirizados, assim como ele. E leia os padres apostólicos. Eles vão confirmar que a sede de Roma, a cátedra de Roma, é que regia as demais. As fontes estão aí, disponíveis. É só ter curiosidade e iniciativa de procurar. Continuando com a resposta dele. E Jesus diz ainda: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todos os povos, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Mateus 28, de 19 a 20. Cristo não poderia transmitir esse poder somente aos apóstolos, pois eles deviam morrer um dia. E se ele promete estar com os apóstolos até o fim do mundo, é claro que ele não está se dirigindo aos apóstolos como pessoas físicas, mas como um corpo moral e visível, que deve perpetuar-se nos seus sucessores, e hão de durar até o fim dos tempos. É uma questão de lógica básica isso aqui, gente. Ele prometeu que estaria com a igreja até o fim dos tempos. Mas espera aí. Você diz que só os apóstolos é que valem ali como autoridade. Os apóstolos estão vivos até hoje? Quem será que eles são no meio da população? Não envelheceram? É lógico que não, né? Nós temos aí os historiadores, os cristãos do primeiro século, pela tradição, nos mostraram como cada um dos apóstolos provavelmente morreu. Então, se eles morreram, ou Jesus prometeu uma coisa impossível de acontecer, de estar conosco até o fim dos tempos, ou é a sua interpretação que está errada. E a segunda opção é que é a mais lógica, né? Você está interpretando isso aqui errado. Tem que haver um líder. Lá no final tem que haver um líder.
Enquanto nosso Senhor Jesus não voltar na sua glória, tem que haver um líder visível da igreja. Aquele que levará o rebanho, aquele que confirmará os irmãos na fé, como Jesus fala com Pedro. Ele continua: essa sucessão dos apóstolos é também confirmada na própria Bíblia. Confira. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual santificou pelo seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos 20, verso 28. Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em que tinham confiado. Atos 14, 23. Você quer mais claro do que isso aqui? Se a igreja deveria acabar com a morte ali dos últimos apóstolos, nomear anciãos, que aqui é um sinônimo de padres, de bispos, para quê? Impor-lhes as mãos, para quê? Fazer jejuns e encomendar cada um deles ao Senhor, para quê? Eles não vão ter autoridade mesmo? Percebe o absurdo que é isso? Continuando com a resposta dele. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Atos 16, de 4 a 5. Assim as igrejas eram confirmadas na fé. Essa era uma das maneiras de confirmar na fé. Nomear sucessores. Nomear homens honestos e justos. E aqui já dizia que as decisões haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém. Ou seja, os bispos já tomavam decisões, mesmo com os apóstolos ainda vivos. Não é à toa que Pedro, quando é martirizado, alguns dos apóstolos ainda estão vivos. E nenhum deles é nomeado como novo papa. O próximo papa após Pedro não é nenhum dos outros apóstolos. Então perceba que nesta autoridade de coordenar, de comandar a igreja, os apóstolos estavam vinculados a um papa que não era Pedro, depois nessa sucessão. E a eles deviam a autoridade, o respeito, a subordinação, como hierarquia dentro da igreja. Eram os autores sagrados? Sim, são os autores sagrados. Mas são autores sagrados que não tinham a cátedra de Pedro. São importantíssimos, são santos, mas não tinham esta cátedra, não tinham esta responsabilidade. Ele continua: além da Bíblia, a história nos relata uma sucessão ininterrupta dos sucessores até nossos dias. Destacamos uma obra de grande valor, Contra as Heresias, de Irineu de Leão, escrita por volta de 180 d.C., que testemunha a lista dos papas até aquela época, e a obra Liber Pontificalis, escrita no século VI, na qual são mencionados os nomes Pedro, Lino, Anacleto, Clemente I, Evaristo, Alexandre I, Sisto I, Telésforo, etc. Não podemos esquecer que certos nomes mencionados nesses documentos estão também narrados no Novo Testamento. É o caso de Lino, citado em 2 Timóteo 4:21, o primeiro sucessor de Pedro. Eu nem me lembrava disso aqui quando eu fiz o comentário. Então aqui nós já temos a lista dos primeiros papas. Lino substitui Pedro, enquanto outros apóstolos ainda estavam vivos. Lino é o próximo papa. E estes apóstolos, mesmo tendo recebido de Jesus diretamente os ensinamentos, deviam respeito à autoridade de Lino. Por quê? Porque essa autoridade veio de Pedro. Um chefe, um sucessor, um líder para a igreja, para confirmar os irmãos na fé.
Outro nome mencionado no Novo Testamento é o de São Clemente, terceiro sucessor, onde conheceu Pedro pessoalmente em Roma, pontificando entre os anos 92 e 101. Isso é primeiro século, gente. São Clemente é citado por São Paulo em Filipenses 4:3. Mais um papa que está na escritura. Ah, mas não tem esse nome. Meu amigo, não interessa se o nome está lá ou não. Interessa a realidade. A história desses homens continuou, mesmo não estando escritas na Bíblia. A tua história não está na Bíblia e existe, não é? Ou você não existe porque você não está na Bíblia? A história destes homens como papas é descrita pelos primeiros cristãos. Pelo menos o nome deles é citado como os primeiros substitutos de Pedro. E para concluir, o que ele fala sobre esta parte. Durante o seu governo, surgiu na distante igreja de Corinto uma dissensão interna, que culminou na deposição irregular dos presbíteros consagrados. Informado dos fatos, Clemente resolveu intervir, onde exortava com autoridade os fiéis daquela comunidade a se manterem unidos na fé e na caridade. Sobre esta carta, Eusébio nos informa que foi lida para benefício comum na maioria das igrejas, tanto em tempos antigos como em nossos dias. Eusébio aqui é o historiador Eusébio de Cesareia, que aqui também nos livros da Patrística, se eu não me engano é o 5º livro, ele conta basicamente toda a história inicial do cristianismo. Se você quer saber a história da igreja primitiva, da igreja inicial, leia Eusébio de Cesareia. Várias das acusações que vocês fazem ao catolicismo já vão se desmontar ali. Porque são fatos históricos. São as fontes primárias. Não tem nada anterior nem posterior. Posterior vai ter a deturpação, né? Mas nada anterior a isso que mostre estas fontes. Ou a negação destas fontes, na verdade, né? Que mostra a negação dessas fontes. Estas são as fontes primárias. E Eusébio de Cesareia é considerado o primeiro historiador cristão. E que cita outros historiadores da época, inclusive historiadores pagãos e judeus. Ele termina. Convém notar ainda que todos os catálogos dos bispos de Roma, organizados segundo os documentos primitivos pelos antigos escritores, colocavam invariavelmente o nome de Pedro à frente de todos. Portanto, a Bíblia e a história deixam bem claro que Jesus fundou uma igreja sobre Pedro e com a sucessão ininterrupta dos bispos até o fim dos tempos. Entende? Então, eu vou encerrar por aqui hoje esse vídeo, mas sobre a sucessão de Pedro é isso. Eu tinha que ler esse trecho inteiro para que cada coisa ficasse amarrada. Existe uma igreja visível. Existe hierarquia dentro da igreja. Até em outras associações que são meramente humanas, a hierarquia está lá, porque senão vira caos, vira bagunça. As famílias têm ou deveriam ter hierarquia. Por que a igreja que Cristo deixou não teria? Se é composta por homens. É fundada por Cristo? É. Mas é administrada por homens. Homens pecadores, homens falhos, claro. E é exatamente por serem pecadores e falhos que Jesus deixou uma igreja física, com questões, com verdades muito bem fundamentadas e guardadas por essa igreja, com o auxílio do Espírito Santo, com toda certeza. Mas a igreja, no dia a dia, as paróquias, o Vaticano, é formado por homens. Mas são homens com autoridade. Como demonstrado aqui agora. Rastreia-se a autoridade deles, vindas do próprio Cristo. Basta ter um pouco de boa vontade, abrir aí o coração para ouvir estas verdades sem pré-julgamentos e parar de fazer acusações absurdas contra a igreja fundada por Cristo. Simplesmente para não dar o braço a torcer e dizer que estava errado. Para não sair da conveniência
da denominação que você frequenta, porque lá você tem amigos. Ah, para não perder os meus amigos... eu já tenho vários amigos lá dentro. Os seus amigos são superiores à verdade? Se os seus amigos se recusam a ouvir a verdade, quando lhes desagrada, algo está errado. Você vai negar a verdade, abandonar a verdade simplesmente porque os seus amigos vão ficar contra você? Se ficarem contra você, não são tão amigos assim, né? Então é isso, pessoal. Eu peço que quem gostou do vídeo, quem gostou dos vídeos anteriores, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, envie aí para os seus irmãos católicos e também para os protestantes que precisam ouvir as coisas que estão nesse livro, já que muitos deles não vão tomar a iniciativa de comprar um livro como esse. Mas o vídeo pode ser que ele se interesse, né? Pode ser uma coisa mais resumida, ou pode ouvir ali no carro, pode ouvir numa caminhada. Isso vai despertando, vai começando a abrir os olhos daqueles que ainda enxergam a Igreja Católica com um prisma totalmente deturpado. Fazem acusações estapafúrdias. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Um abraço.